Está gravando. Eu desliguei o meu Wi-Fi, não sei. Preciso usar? Não sei. Qual a diferença? Não, quer dizer, não dá pra saber. Olha o frio. Paz. Boa noite a quem está aí conosco aí chegando. Deus nos abençoe e vos abençoe nessa noite fria, nessa sexta-feira, dia 25 hoje, né? 25 de maio. Devido aos fatos que está acontecendo aí uns dias para cá, e nós somos favoráveis às manifestações dos caminhoneiros, dos profissionais que transportam as cargas, eu não vou falar aqui sobre legenda partidária, não vou falar sobre nome de tipo de governo, ou quem está no governo, ou quem estava no governo. Nós vamos falar basicamente em dois versículos que já foram colocados aí no WhatsApp, no Face, que as manifestações são democráticas, de direito, de responsabilidade de cada um com seu pensamento livre, que tem, assim como nós temos. E vou enaltecer aqui, que eu estive ontem ali próximo ao posto Pedrone, do outro lado do posto do Jean, juntamente com o pessoal da comunidade Terra de Areia, as pessoas ali se manifestando, pacificamente, ordeiramente, manifestando seu apoio para os caminhoneiros. Então nós temos uma cadeia produtiva, desculpa o chapéu aí que eu tenho muito frio na parte do meu telhado, aí eu boto para aquecer o meu telhado. Pois bem, nós temos a parte produtiva em nosso estado que é muito forte, e podemos falar da região sul do estado, aí entra também a parte do sul do Mato Grosso do Sul, e mais a região de Minas Gerais e uma parte de São Paulo. Mas basicamente aqui no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é o celeiro do Brasil, na produção agropecuária, tanto na parte da cereal, hortigranjeiro e na criação de gado, tanto de corte como de leite, né, da produção. E temos o forte também do transporte rodoviário, que são os caminhoneiros que transportam as cargas que chegam até aos abastecimentos, que sejam os depósitos, atacados, grandes ceasas, depósito de hortigranjeiro, né, para distribuição aos comércios pequenos ou grandes, de médio porte, para chegar até a nossa mesa. E indústrias também de produção, que faz a produção industriária e que é transportada de carga até chegar nos aeroportos e assim também nos portos, para depois ser transportada ou via aérea ou via fluvial ou marítima. Então tudo isso faz com que aconteça a cadeia produtiva. E nós, infelizmente, no nosso país, existe um vício já que passa de geração em geração e governo a governo, que as tributações dos impostos são muito altas, que não tem como manter o serviço básico de quem faz o transporte, em competitividade em relação a pagar os insumos, os abastecimentos dos seus carros, dos seus veículos, e nem estou falando da gasolina, estou só falando só do diesel. Nós não estamos defendendo, estamos falando aqui na relação ao diesel, nem estou falando da gasolina, que está um absurdo de preços também. Pois bem, e o frete fica de forma difícil de trabalhar, de transporte de carga, que eles estão pagando para trabalhar, ficando longe de seus familiares, sofrendo risco de acidente, risco de assalto, risco de perder as suas vidas e não chegar no seu destino final. Se acontece uma fatalidade dessa, eles colocam outro para fazer o mesmo trabalho e sofrer as mesmas consequências. E dificilmente alguém consegue chegar, e quando chega, para ganhar um troco, para autossustentar-se e sustentar a sua casa, sua família e seus filhos. Baseado nisso, a gente viu bastante manifestação tranquila, pacífica e ordeira, onde os gêneros de primeira necessidade, medicamentos,
para a saúde, que é medicamento, hospitais, gêneros que levam para as crianças, que seria o transporte de primeiro gênero de medicamentos, de laticínios, de tudo isso, e também de perecíveis e transporte de carga viva. E abastecimento de veículos de emergência, de segurança pública, para continuar o trabalho sem interferir nessas áreas, que são as prioridades, são as necessidades, são coisas que são necessárias, que não devem parar. E este lado foi observado pelos movimentos que estão aí na frente organizando essa paralisação. Se não fosse assim, nós não estaríamos acompanhando e não estaríamos apoiando. Se fosse de uma forma desordeira, se houvesse quebra-quebra, se houvesse queima de ônibus, queima de veículos, depredação de lojas e estabelecimentos, se houvessem, nós não estaríamos favoráveis. E ontem eu escutei um pronunciamento muito bonito, eloquente, que ficou público a nós e a todos que estavam ali. Vou aqui, porque foi público, eu vou enaltecer, do padre Severino, que fez a sua manifestação pacífica, oferecendo espaço físico para acomodação, para alimentação, onde havia uma arrecadação para levar até o local, para ajudar na alimentação das pessoas, os caminhoneiros que estão parados aqui próximo à localidade de Terra de Areia. E ofereceu também sua ajuda espiritual, como conselheiro e como cidadão, como uma pessoa que está dentro da comunidade, vivenciando também as mesmas consequências, como nós, como você, como todo cidadão brasileiro. E assim, nós estamos aqui para ler 2 versículos e falar sobre um assunto irrelevante. E o princípio de tudo, meus amados amigos e irmãos que nos escutam neste momento, é que esse governo que nós falamos, e o governo que fala aqui no capítulo 29, no verso 2 e no verso 4, que diz que quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina ou governa, o povo suspira. O governo, o rei, o juízo sustém a terra, mas quem é amigo de subornos transtorna a vida das pessoas. 2 e 4, Provérbio 29, que foi postado aí diretamente. Foi escrito isso aqui há mais de 2000 anos atrás. Como a história se repete, já naquela época e nos dias de hoje, e antes desse poderá ainda prosseguir, dos vícios que nós vivenciamos, amados irmãos, amigos, na sociedade, e aí você volta o tempo na história e vê que em 1792 aqui no Brasil, nas chamadas derramas dos impostos, das sobrecargas que haviam na época, do tesouro das Minas Gerais, que era levado para o Império em Portugal, onde o Brasil era colônia de Portugal, e se levanta um grupo contra este movimento de saquear o Brasil, com a taxação aproximada de 20% sobre toda a produção que ali estava acontecendo na região de Minas Gerais. Joaquim da Silva Xavier, chamado Tiradentes, depois de fazer esse levante contra, é denunciado, e você sabe da história, né, que ele é enforcado, decapitado, esquartejado, seu corpo espalhado para servir para que os outros não fizessem manifestações contrárias ao governo, ameaças dessa natureza. Num momento paralelo a esse, acontecia na França, 1789, uma diferença de poucos anos, mas os movimentos são próximos, que 98% da população, fora o clero e a nobreza,
que não pagavam os impostos, eram sustentados por estes. Até os artesãos, os artistas, a burguesia, os camponeses pagavam seus impostos para sustentar o clero e a nobreza. Houve a revolta e a queda da Bastilha. Isso está na história. Eu não vou falar isso aí, senão vai ser muito extensivo o assunto. E a história conta por si próprio, quando os governos são ímpios e quando os governantes são cruéis e pensam somente em si, o povo sofre. O povo suspira e deseja uma mudança. E deseja que algo seja acontecido de uma forma que haja o equilíbrio social, econômico, financeiro e os impostos sejam diminuídos. Então, nosso sistema jurídico há de ser reformado, nosso sistema prisional há de ser reformado, o Código Penal há de ser reformado, a reforma tributária tem que ser, a reforma eleitoreira tem que acontecer. Então, tudo isso nós estamos aí travados há muito tempo e só fica engavetando e enrolando e passando, rasgando seda e as coisas não mudam. Por quê? A vaidade do ser humano, a soberba e a ganância faz com que, não somente ele, mas todo o seu sistema da nação, o povo sofre. Porque está sustentando o alto clero e a nobreza. Porque não foi tocado ainda no sistema financeiro destes que estão detendo o poder. Se tirar as vantagens, se cortar os privilégios e fazer o equilíbrio social em cima disso aí, aonde muitos ex-governantes, ex-presidentes, que estão ganhando milhões, porque passaram por um período de governança dentro do país, e aí você olha para trás, tanto erro, tanta falcatrua, tanta corrupção que aconteceu nos governos deles, ainda sai ganhando vantagens. Quem paga isso é o povo, é o trabalhador que está sustentando. E aí se aumenta essas taxas, impostos, para manter uma classe que muitas vezes fala de pagamento de impostos e taxas que não paga os seus impostos. Quem paga é o povo que trabalha. Então nós estamos olhando isso aí, nós aqui com o coração pacificado, e quando a gente fala assim, é de uma forma de trazer Cristo entronizado no coração, como eu sempre falo, para que haja o equilíbrio emocional, o equilíbrio em toda a forma de dinâmica, de conversa, de diálogo, sentar com as pessoas e dizer qual é o nosso pensamento. Porque pessoas iguais a mim, a vocês, a tantos outros que discordam e que não são ouvidos, eles não chamam para ouvir. Eles deixam de lado. Fazem os seus concílios, as suas reuniões em secreto e determinam e abaixa o decreto e é feito troço e não há reclamação. Então, a reclamação existe, as ponderações existem e nós estamos aqui como família, como pai de família, como cidadão, como pessoa, como servidor público, como brasileiro, com uma visão que, da forma como está, ela não deve continuar. Existe um momento próximo do governo entender e não dizer que vem como salvador da pátria e que as pessoas engulam isto. Não, de forma tranquila, honesta, transparente, com segurança, dar uma resposta satisfatória para o povo brasileiro. Porque não querem perder o poder, não querem entregar o poder. Agora nós estamos no poder. O poder se perpetua de uma forma para a outra, passa de um para o outro, e aí você fala que nós estamos num sistema de governo presidencialista, democrático, mas é sempre os mesmos. E o povo não teve ainda o entendimento de que vê que umas figuras que estão repetindo aí e está passando como se fosse um sistema monárquico. Ou teocrático, muitas vezes, que é o Deus, é o que controla tudo, é o juiz, controla aqui, controla ali, e o povo não tem voz. Aí reclama, às vezes, por 30 centavos, sai para a rua,
E nós não estamos aqui fazendo uma manifestação para que haja uma desordem social onde possa haver conflitos. O conflito, isso aqui que eu falo, é de ideias. O que nós estamos falando aqui é de ideias, de posicionamento. E um povo, quando ele conhece seus direitos e também os seus deveres, suas obrigações, ele é livre. E o povo fica muito atrelado, muito preso às benesses de momento, a cargos de momento, porque está atrelado a isso e só sabe fazer isso. Só sabe bajular e puxar saco dentro de um cargo de governo. E dessa opinião que tinha antes, que estava favorável aos caminhoneiros, já não está mais. Porque se ficar favorável aos caminhoneiros a manifestação pacífica e ordeira que está acontecendo, vai ser puxado do seu tapete. Porque o governo que ele representa é o governo que está. E nós estamos falando aqui nem de partido político e nem de nome. Cada um faça a sua leitura, a sua interpretação do que eu estou me referindo. Então a decisão, a estar em cima do muro, ou você é salgado, você é muito doce, você não é quente, não é frio, você é morno, não fica, é vomitado para fora. Então não fica, não é degustado, não engole. Então o povo está cansado disso. Eu acho que chegou no momento que vocês que estão aí, que foram colocados pelo voto, agora esse voto que foi dado, eu não sei se foi democraticamente ou se foi comprado, ou se foi uma artimanha de chegar ao poder e querem perpetuá-lo, jogando a toalha e passando o bastão para outro, fazendo reuniões para que se eu não ganhar, o outro ganhe, depois eu reparto, depois eu chamo para ministro, para secretário, desde que as suas vantagens não sejam cortadas, mas que o ser cortar no povo, porque o povo é a maioria, daí o povo tem mais para ser cortado, mas só que o povo é um corpo só, ele sente, ele está vendo, ele está entendendo o que está acontecendo. Então, baseado nessa leitura que eu fiz, e que nós aqui estamos acompanhando na mídia, quando o governo é justo, o povo se alegra. Quando o governo é ímpio, imprudente, e governa para uma meia dúzia, o povo suspira. O povo está angustiado com isto. A sabedoria que o governo deve ter, e daí se fala em educação, que muitos estão preocupados, que nós temos que reformular a educação. Agora me diz uma coisa, quem é que está governando esse país? Se não são os grandes intelectuais formados em academias, as melhores do país, ou que fizeram curso fora de pós-graduação, para vir para governar o país, para dizer que a educação de formação, de conhecimento técnico profissional, é o que muda, qualifica. Mas a educação que eu me refiro, é a educação que está dentro da tua casa, dentro do teu lar, dos bons costumes, numa tradição familiar, de aconselhamento, de honra, respeito, de saber aquilo que não é meu pertence a alguém. E se pertence a alguém, é dele. E se ele quer dar e repartir, é dele. E que nós taxamos algo que sai da fonte até chegar no mercado consumidor, é taxa sobre taxa, imposto sobre imposto. E quem paga toda essa carga tributária é o assalariado, é o que ganha menos. Como é que vai dar certo isso? Como que vai dar certo? Aí fazem um balãozinho, soltam um balãozinho ali, os cachorros saem arcoando, sai um balãozinho ali, olha os cachorros arcoando, não presta atenção, daqui a pouco acontece uma coisa na surdina, meia-noite, 11 horas, 3 da manhã, nos bastidores, o governo empurra uma coisa e ninguém fica sabendo de nada, só fica sabendo depois que já aconteceu. Nós queremos que vocês que estão no poder, que já esgotou-se o tempo de ter um raciocínio prático, de entendimento e de respeito com o povo, de não querer para si aquilo que vocês não querem para os outros. Se vocês querem o bem para os outros, assim como querem o bem para vocês, então pense um pouquinho, porque o amor, aqui que nós sempre falamos é do amor. O amor é o princípio de tudo, todas as outras coisas ficam, passam,
A dor de barriga que dá em mim, dá em vocês. A dor, a fome, o frio, a sede, o cansaço, fisicamente, cada um de nós sente. Agora, o princípio do respeito, da moral, da transparência, da verdade, são poucos que têm. Mas eu acredito que isso pode ser disseminado no coração de muitos que estão aí no Congresso, no Parlamento brasileiro, e levantem a voz e coloquem isso aí em pauta com respeito, com ordem e com pacificação, para que as coisas não fiquem como estão. Porque o povo que está aí fora aí, fazendo suas manifestações, onde já está faltando alguma coisa em alguns lugares, nos mercados, e ninguém está passando fome. O que está passando fome são as pessoas que não têm, são a classe da miserabilidade social que não tem, esses que passam necessidade. E quando se fala isso em projeto, em programa de governo, para que esses saiam dessa situação, quando haja um planejamento de trabalho e qualificação profissional para esses sair desse e resgatá-los dessa escravatura branca dos cartões, para que dê autoestima e sustentabilidade deles mesmos, pegar no trabalho, na qualificação que possam ter e se autossustentar e não ficar à mercê de uma esmola que cai da mesa do rico, como Lázaro que comia e era lambido pelas feridas, os cachorros lambiam as suas feridas na parábola onde Jesus menciona. Então a história se repete. Enquanto o governo tiver a sua lascívia, a sua luxúria, as corrupções perpetuarão. Porque há indignação quando a pessoa fica cultuando a sua vaidade, o seu egocentrismo, o seu autodomínio, a sua pose, que agora eu estou, agora eu sou e não me interessa. A corrupção vai estar sempre junto, acompanhando quem for assim, vaidoso e que vive na luxúria e na lascívia. Sendo assim, insensato, um governo e os governantes, e eu não estou generalizando, porque muitos estão engolindo isso, outros estão contrários a isso. E não é para se oportunizar para dizer que tem que voltar fulano e ciclano, que está respondendo o processo, que está preso, não. Não é para usar, e ninguém está usando isso aí. Alguém pode usar isso aí. Porque nós vimos todas as manifestações que houveram, várias pessoas de vários partidos políticos estavam juntos com os caminhoneiros, apoiando a reivindicação. Agora, não que queiram se aproveitar desse momento para que queiram aparecer na mídia como se estivesse apoiando, porque são os caras. Mas que seja uma manifestação sincera de apoio para a mudança, para melhorar, indiferentemente de uma posição político-partidária, mas de pessoas compreensivas. E eu quero te ouvir um pouco, irmão José. O que eu tinha para dizer é o seguinte: eu não sei conversar muito, falar muito bonito, mas o nosso querido presidente ontem achou assim, ó, tirando COFINS, não sei o que mais, que nem lá como você disse aí, eu ia dar um prejuízo de 3 bilhões, ou trilhões, sei lá, para a Petrobras ser preocupado com a Petrobras e o povo que se lasque, os caminhoneiros que se lasque. E enquanto eles ficam mandando dinheiro para ajudar Venezuela, ajudar Cuba, ficam perdoando dívida de milionários, de grandes empresários e tirando das formiguinhas que somos nós trabalhadores, inventando lei cada vez para crucificar mais o povo e tipo assim, ó, mudando lei previdenciária. Ele está aposentado desde os 50 anos, do que não sei, porque bom de saúde ele está aí, com toda a saúde para arrebentar com tudo. E aposentado, com um monte de dinheiro, pegando mais esse monte de dinheiro do governo, e mudou a lei de 55 para 65 anos. Quer dizer que o cara vai, se não der para entrar no céu sem ser aposentado, o cara vai para o inferno, porque ninguém mais vai poder se aposentar, vai morrer antes de se aposentar. Com essas leis horríveis que eles criam, né? E aí vem passar mingauzinho na boca do povo que queria dar 5 centavos de aumento de desconto na gasolina. Aí inventou esse 10% ontem e passou mel na boca dos caras aí, os caras estão meio retrancados ainda. Agora vai usar a força
nacional para oprimir, para fazer o povo trabalhar descontente de novo, né? E aí nós temos aí nessa, agora até quando não sei. Que muda de um governo, o cara pensa que soube votar, daqui a pouquinho entra outro pior lá. Outro pior, porque desde que eu me conheço por gente, estou com 55 anos, o pior governo que eu já vi foi esse que nós temos hoje. E eu acho que eu tinha para dizer, não adianta o cara vai começar a achar assunto e vai passar a noite toda falando. Tá certo. Hã? Tá certo. A gente tem que respeitar as colocações, né? O seu posicionamento. Nós temos que saber ouvir, né? Sim? E você, meu bichinho, Não tem nada a declarar. não tem nada a declarar? Não sei indignação também, né, com tudo isso. Aham. E não tem quem não fique indignado. Mas acho que parados, de braços cruzados, a gente não pode ficar, né? Tem que se movimentar. E acredito que essa seja a hora, né? No momento que os caminhoneiros param, acho que esse é o eixo da economia. Eles movem esse Brasil. Então a gente tem que apoiar e vamos lá, né? Sem bandeira político-partidária. cidadãos. Nós levantamos a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil. É essa a bandeira. Desculpa. A outra palavra que eu estava falando aqui é governo, pessoas, no longo da história, em todos os sistemas, seja ele que foi citado, sistema ou forma de governo, seja ele o que ainda existe, o teocrático, seja ele o monárquico, seja ele o parlamentarismo, o presidencialismo, e a forma de governo, seja ele socialista, comunista ou democrático, ou seja ele qual for, os homens e as pessoas, as mulheres e os governantes, sendo narcisista, cultuando o seu próprio corpo, eu sou o cara, eu estou na tela, eu estou aparecendo, eu estou dando ibope, eu estou dando mídia, o palanque é meu, tudo é meu. E a luxúria, que é obcecado pelas festas, pelos eventos, pelo corpo, pela lascívia, pela prostituição, pelos enganos, isso tudo acompanha junto com o mau governo e desemboca dentro da corrupção, porque perdeu o tino de uma ideologia de trabalho para ajudar as pessoas sem pensar no toma lá da cá, mas vendo que o povo se alegra com o governo sendo justo. Mas o povo está suspirando com esses governos que estão exercendo seus períodos de mandato. Eles acham que são eternos e quando aqui estão, eles querem apertar e perder a noção do juízo e da justiça. E ele não tenha temor. Mesmo que bote o crucifixo lá na parede, dentro dos seus espaços públicos, dizendo que o nosso país é laico e cada um pode se manifestar a sua fé, e alguns desses que estão aí usando o nome de Cristo e a cruz de Cristo para dizer que são cristãos e não conhecem o caminho e o andar de Cristo. Então por isso que nós estamos falando isso aqui, com o coração pacificado, cheio de amor e temor. E pedimos e oramos por todos os governantes, por todas as autoridades, oramos pelo Brasil, oramos pelos caminhoneiros, pelas pessoas que estão nos acompanhando, por essa nação imensa, rica e linda que é, e que muitos têm corrompido. Muitos têm transformado ela num queijo suíço cheio de furo e de buraco. Mas graças à sua riqueza, e alguns ainda que estão segurando as pontas para manter o equilíbrio. E que assim seja. A nossa oração é esta, para que os governos, as autoridades tenham bom senso. Olhem e pensem, porque quando da história que está, da maneira como está, dizer assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo dentro do governo, eu quero ser governante, eu quero ser prefeito, eu quero ser governador, eu quero ser deputado, quero ser senador, quero ser presidente. Por quê?